Bom, continuando aqui ó, nosso curso de manutenção de sistema de formatação de disco. Como visto na aula anterior, a gente falou sobre a ROM BIOS, né? Que é uma memória fixada na placa-mãe, tá certo? Uma memória é uma memória fixa, né? No seu computador, que tem todos os comandos básicos aí para você poder iniciar, configurar, aliás, essa ROM BIOS. Você pode acessar ela apertando a tecla Delete no início da inicialização do seu computador. Se o computador está iniciando, você aperta lá a tecla Del, tá? Delete, que ele vai abrir aí as configurações da ROM BIOS, que a gente vai estar falando mais detalhadamente como fazer isso nas próximas videoaulas, ok? Agora a gente vai conhecer mais uma peça aqui fundamental para o seu computador, né? Mais uma parte aí, que é o disco rígido, tá certo? É dentro do disco rígido, é um hardware que você armazena todas as suas informações, tá ok? Ele é responsável por guardar tudo que é feito aí, que é salvo dentro do seu computador. Como o próprio nome diz, ele é um disco rígido. É um disco que fica fixo dentro do seu computador. Existem uns discos removíveis, por exemplo, um CD ele é removível. Então você tira ele e move ele para qualquer lugar, tá ok? Já o disco rígido não, ele fica preso ao seu computador, né? Ele não tem mobilidade, ele é instalado dentro do seu computador. Existe hoje os discos rígido por USB, que você pode carregar ele, tá certo? Mas a ideia inicial era para ser fixo, né? Depois, com as inovações aí, fizeram ele externo, HD externo, né, que chama, para facilitar aí, para a gente poder armazenar as informações e poder levá-las até outro computador, tá certo? Então esse é o disco rígido. Bom, aqui falando sobre o setup, que é um programa específico para você configurar a sua ROM BIOS, né? Como já falado anteriormente, que a ROM BIOS é uma memória interna no computador, é uma memória fixa, né, no seu computador. Tem as configurações básicas aí para operar os componentes básicos do seu computador, tá certo? Então, o setup aqui é um programa utilizado para configurar a placa-mãe do computador. Esse programa é muito importante, é onde está gravado do circuito integrado, certo? Na própria placa-mãe. Para executar o programa setup, deveremos apertar a tecla Del durante a contagem da memória, que é feita toda vez que o computador é ligado, como já foi dito antes. E atualmente temos basicamente dois fabricantes de setup, que é a Howard e a AMI. A AMI é a American Magnetic Inc., certo? Através do programa de setup podemos alterar desde as configurações básicas do MIC, como o tipo de unidade de disco, vídeo, etc., até configurações mais complexas, que só interessam a placa-mãe. Bom, dentro do setup você pode alterar aí, por exemplo, a maneira de inicialização do seu computador, tá ok? Ele é de suma importância na hora da formatação, porque para você selecionar aí, por exemplo, você vai formatar o seu computador através de um CD-ROM, tá? Você vai comprar o CD do sistema operacional, do seu Windows aí, e você vai formatar a partir dele, tá ok? Então daí você tem que alterar as configurações aqui do setup, pedir para iniciar primeiramente no CD-ROM, para ter mais segurança, tá ok? Se não houver nenhum CD, o setup vai executar o próximo passo, tá? Que é iniciar daí o seu HD, tá ok? Se você vai estar configurando no setup.
Então, também no setup você pode configurar algumas coisas como a capacidade de memória, né? Vamos supor que você queira limitar aí a sua memória, né, para ter uma melhor performance ou aumentar. Tem várias configurações. A gente não vai entrar em muitos detalhes, que não é o nosso foco agora, tá ok? Mas mas é só para a gente ter uma noção que é a partir do setup que a gente configura todas as informações básicas aí do computador. Vai ter algumas telas que a gente vai estar trabalhando, a gente vai se aprofundando mais, tá ok? Bom, alguns roteiros aqui para acerto do setup. As alterações básicas de um setup, independente de qual o nome do item existam no menu são: para a gente acertar a nossa data hora, tipos do drive de disquete, que hoje a gente não usa muito, tá certo? Parâmetros de disco rígido, tá ok? Se não houver um auto detection, que seria isso? Deixa eu só alterar aqui o nosso ponteiro para uma caneta fotográfica, vamos ver se ela está funcionando. Tá meio travado. Tá. Esse auto detect, alguns setups, algumas BIOS aí, ela detecta automaticamente as configurações, a maioria delas. Detectam automaticamente as configurações do seu disco rígido, do seu HD. Tá? Ele detecta sozinho e pronto, já reconhece e roda. Agora tem alguns que não, ou às vezes, não sei, incompatibilidade, né, do seu HD. Então daí você vai ter que entrar no setup e mudar lá as informações, tá certo? Você vai procurar aí no seu HD que tipo de HD que tá certo? E daí você vai alterar lá a partir do setup, tá ok? Aquele tipo de placa de vídeo, vamos supor, né, você queira limitar aí algumas placas de vídeo no seu computador, tá ok? Alguns horários, tá? Alguns alertas de vírus, alguns setups, algumas BIOS já vem com um sistema de detectação de vírus, você vai configurar isso lá, tá ok? E o mais importante para a gente aqui agora neste curso básico de manutenção é a sequência de boot aqui, tá? Que é aquilo que eu falei anteriormente, onde você vai definir qual é a preferência do boot. Quando você vai fazer uma instalação nova de um sistema operacional, recomenda-se que você coloque o boot inicial no CD, tá ok? Daí proximamente no HD, tá certo? E entre outros aí, por exemplo, você quer fazer um boot através do seu pendrive, também é possível, você vai configurar lá, tá certo? Bom, aqui temos uma tela, exemplo aqui de sequência de boot. Olha lá, pressione ideal para o setup. Tem alguns computadores que pode ser diferente. Pode ser vamos ver se pode ser o F10. Você pressionar o F10. Tem algumas BIOS, alguns programas de setup que é diferente, tá? Mas ele vai estar escrito aqui. Você vai, apesar de ser muito rápido aqui, você não consegue às vezes ver. Mas você vê uma vez, não conseguiu, você tem que reiniciar e tentar aqui. A hora que ele iniciar, você prestar atenção, tá? Ele dá um prazo de uns 3 segundinhos, você pressiona a tecla que ele está indicando para iniciar o setup. Pressionando, vai abrir a tela do setup. Esse aqui é um exemplo, tá certo, gente? É um exemplo de tela de setup. Tá? Foi tirado as outras informações, tá? Mas pra gente que está iniciando o mais importante é esse aqui, a sequência de boot, tá ok? Então aqui, ó, hard drive, ou seja, o primeiro boot tá dando no disco rígido, ou seja, no seu HD, tá ok? Então aqui você pode, clicando aqui em cima, clicando não, tem os setups, eles costumam não usar o mouse, você vai ter que usar o seu teclado aí, os cursores, né, a setinha para cima e para baixo, para um lado para o outro, tecla enter. Então você posiciona lá em destaque, no primeiro boot, destaque lá está o hard drive, você pode
né, aperta Enter, ele vai abrir uma telinha, uma nova janelinha aqui. Você posiciona no CD-ROM, aperta novamente, e daí ele vai mudar a primeira sequência de boot, que vai pro CD-ROM aí. Tá ok? Aí você vem aqui na segunda sequência, pode colocar aqui, né, dá um Enter, tá? Vai abrir aqui mais uma janela, e você muda aqui pro hard drive, que daí se não tiver o CD-ROM ele vai pular para o disco rígido, tá? O seu HD. Aí vai iniciar normalmente, sem problema nenhum, não vai ter nenhuma dificuldade quanto a isso, não vai haver nenhuma consequência. Simplesmente ele vai identificar primeiro o CD, se não tiver nenhum CD, nada a ser feito, não tiver esse CD inserido, ele vai pular e vai dar o segundo boot no HD. Ele pode também dar um boot aqui está flop drive, que seria o disquete, mas ele pode dar um boot na USB, tá certo? Se sua USB tiver as diretrizes de sistema operacional, de inicialização do computador, ele vai iniciar, tá certo? Então, essa é a sequência. Apertamos Del ou qualquer tecla que for definida para iniciar o setup. Vai abrir aqui, vai ter vários menuzinhos aqui, tá? Aqui não tem, mas se tiver, você vai procurar a sequência do boot, tá? Se tiver boot, você entra lá e vai alterar aí para poder fazer a sua nova instalação, formatação aí quando for necessário, tá certo? Você alterar aí para o item do CD-ROM. Ok. Agora vamos tratar aqui estritamente da formatação. Bom, formatação é o processo de limpeza dos dados e da criação de uma nova forma, como já dito aqui. Tá certo? Ele vai dar uma nova forma. Deixa eu iniciar novamente nossa caneta aqui. Uma nova forma em disco de armazenamento. Os principais formatos para instalação do Windows, né? O NTFS e a FAT32. Hoje é utilizado o NTFS. A FAT32 é os sistemas operacionais mais antigos, tá? Ela é um sistema mais lento um pouquinho, tá? Hoje a NTFS é mais veloz aí no processamento de dados. Sendo recomendado o primeiro, né, como eu já disse, é a etapa que antecede a instalação do sistema operacional. Esse procedimento já está incluso na instalação do sistema operacional. Se houver um interesse em não perder os dados existentes nos discos, é necessário fazer um backup das informações. Tá? Por que desse backup? Como foi dito, quando você vai formatar, você vai fazer uma limpeza no seu HD. Você vai tirar tudo. Então, se você quer manter algumas informações, alguns arquivos, você tem que copiá-los eles para outro local. Tá certo? Agora vamos falar estritamente do que é essa formatação. Tá? Vamos tentar ver se o nosso cursor aqui não está muito bom. Desenhar aqui um disco, tá certo? O que a formatação vai fazer? Ela vai dar nova forma a esse disco, tá certo? Porque todo o disco ele é feito de trilhas, tá certo? Trilhazinhas, tá? E dentro dessas trilhas organizadas em pequenos setores aqui, né? Como se fosse um antigo aqueles disco, né, de música, lembra dos LPs? Não sei se alguém já chegou a ver aqueles discão grandão para tocar música, né? Você colocava lá no toca-discos lá e ele ia rodando e ia percorrendo aquela trilha. É a mesma forma até hoje nos discos rígidos, tá ok? Só que de forma muito mais complexa, muito mais com muito mais capacidade. As trilhas não são culpa aqueles, né? Vamos supor que um disco cabia aí só 30 não, mas vamos colocar aí, não sei, várias trilhas, né?
centenas de trilhas, hoje é trilhões de trilhas, tá certo? E dentro dessas trilhas são organizados os setores, tá? Setores de alocação de arquivos. O que a formatação vai fazer? Vai remover essas trilhas, tá ok? Existentes, esses setores, tudo, vai deixar tudo zerado e vai refazer essas trilhas novamente, tá ok? Né? Para posteriormente a gente ir inserindo novos dados aqui nas novas trilhas, tá certo? Então isso é a formatação, tá? Por isso o nome formatação, dar nova forma ao disco, ok? E você pode dividir esse seu disco, tá? Isso é chamado de partição. Você divide o seu disco, né? Vamos supor uma pizzazona grande em várias partes, tá? Como é que você faz isso? Na hora da formatação, vamos supor que o seu HD seja de 300, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, de 300 GB, certo? 300 GB. O cursorzinho, se me ajudasse, seria bom, travando aqui. 300 GB, tá? Na hora de formatar, você pode definir, dividir esses 300 GB. Você colocar lá, tá, 300 GB livre. Você colocar, dá lá, eu quero só formatar 150 GB desse total. Você vai lá, você vai definir esse parâmetro e vai mandar formatar, ele só vai formatar esses 150 GB. Tá? O restante vai ficar sem formato. Você vai posteriormente formatar ele como uma nova partição. Tá? Vamos supor que aqui seja representando essa primeira parte. Aqui. Tá ruim de desenhar, esse computador tá travando. Tá. Ficou bem legal, não? Mas vamos desenhar, ver se sai novamente aqui. Tá, vamos por aqui, né? Você dividiu de novo aqui. Sobrou um espacinho aqui. Então essa parte aqui vai ser sua primeira partição, tá? E essa outra aqui, outra partição. Vamos supor de 150 e 150. Então o seu HD vai ter duas partições, né? Que uma vai ser definida como unidade C e a outra unidade D. Tá ok? Então você pode colocar dentro da unidade C os seus programas, tá? Dentro da unidade C seus programas e dentro da unidade D seus arquivos. Tá? Para que isso? Para que na hora que acontecer algum problema, o seu sistema operacional lá travar ou dar alguma pane, você for formatar, você vai lá e formata só a sua unidade C. A D está lá com todas as suas informações sem ser mexida. Tá ok? Bom, aqui agora a gente vai falar sobre a instalação do Windows, tá? A gente já falou aqui sobre o que é formatação, tá? Agora a gente vai aprender como instalar o Windows. A gente vai aprender como formatar o disco, tá? O processo de formatação e o processo de instalação. Bom, o que você precisa? Você vai ter que ter o CD, um DVD com o instalador do sistema, tá certo? Bom, o primeiro passo aqui, computador ligado, insira o DVD do Windows, tá? Aqui está o Windows 7, mas qualquer Windows, qualquer sistema outro que você for instalar, tá certo? Reinicie o computador, aguarde o reconhecimento do disco, tá? Quando aparecer a mensagem Press Key Boot from CD ou DVD for exibida, aperte qualquer tecla.
Bom, aqui está escrito em inglês, tá certo? Mas pode estar escrito pressione qualquer tecla para iniciar o DVD, tá certo? Quer dizer, o boot foi dado primeiramente, né, a gente configurou lá no nosso setup para o computador dar o primeiro boot no CD-ROM. Aqui, aí ele dando o boot no CD-ROM, ele vai pedir se você quer iniciar o CD-ROM. Se caso você não quiser, você aguarda, ele vai pular essa fase e vai continuar aí para ler o HD, tá certo? Ele geralmente fica aí alguns segundinhos, tá? Uns 3 ou 4 segundinhos aí na tela. Se você não pressionar nada, ele vai dar continuidade e tentar ler o HD. Se não tiver nada no HD, nenhum sistema operacional instalado, vai aparecer uma tela preta aí para você, tá? Então, aqui o quarto passo, após o início do Windows, selecione o idioma, é, clique Next, ou seja, próximo, tá? Bom, a gente vai encerrar nessa videoaula a questão da instalação do Windows, tá? Nas próximas videoaulas a gente vai estar trabalhando aí as telas, tá ok? Os processos, esses passos mais detalhadamente, tá? Mostrando aí o que vai ser apresentado, quais as telas vão ser apresentadas na hora de instalação, na hora da formatação e instalação do seu sistema operacional, tá ok? Então até a próxima videoaula.